Morte. O fim da vida? Esse sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade, intrigando todos desde as primeiras civilizações. Até mesmo as pessoas que afirmam não ter medo de morrer, até as mais corajosas, pelo menos alguma vez, vão chegar ao questionamento: o que acontece depois da morte? Afinal, por que nós morremos? E depois, para onde vamos? Na tentativa de alcançar essas respostas, nós criamos mitos, lendas e diversas religiões que explicam melhor o nosso início e fim de maneira muito peculiares. Eu sou Guilherme Marques e conheço agora 6 manuais bizarros sobre o que acontece depois da morte. E me diga você, em qual delas você acredita mais? Número 1. Ars Moriendi. Também conhecida como A Arte de Morrer, esses dois textos, escritos durante o século XV, serviram para consolar os cidadãos europeus pelo grande número de mortos na Europa durante essa época. Afinal, esse período foi caracterizado pela peste negra dizimando o continente. As versões dos livros que continham imagens muito simples podiam ser compreendidas por todo mundo. O livro ilustrava as tentações que uma pessoa à beira da morte poderia sofrer pelo diabo e orientava como escapar de cada uma delas, preparando essa pessoa para o fim. Número 2. Popol Vuh. Considerada a Bíblia Maia, a Popol Vuh foi traduzida para o espanhol pela primeira vez ainda em 1550. Ela contava a história de 2 irmãos gêmeos, Hunahpu e Xbalanque, em uma jornada pelo submundo maia, também chamado de Xibalba. No livro, esse submundo era caracterizado por uma escuridão perpétua e rios de sangue e pus. Os mortos que desejassem chegar ao paraíso maia deveriam percorrer os 13 andares dessa espécie de inferno. Mas um seleto grupo de pessoas não precisava enfrentar esse desafio. Soldados de guerra, mulheres que morreram enquanto davam à luz e suicidas iam direitinho para o paraíso. E como os irmãos sabiam disso? Eles enganavam os deuses da morte para conseguir voltar à Terra e contar tudo a todos. Número 3. Morte Sagrada. Publicada em 1651, A Morte Sagrada é a segunda parte de uma série de livros que ensinavam como se preparar para o pós-vida, ou seja, para a morte mesmo. O autor, Jeremy Taylor, escrevia sobre a morte como uma linguagem doce e poética, o que até garantiu a ele o título de Shakespeare das igrejas. Número 4. Livro Egípcio. Para os egípcios antigos, o Livro da Morte era uma coleção de magias para ajudar a alma dos falecidos na sua navegação pelo pós-vida. Eles acreditavam que o outro lado era um mundo perigoso, cheio de mistérios, monstros e testes de sobrevivência. Essas publicações forneciam respostas e saídas bem específicas para que as almas conseguissem burlar os guardiões do submundo. Alguns desses livros eram dedicados somente aos imperadores, outros para os cidadãos comuns. Número 5. Paraíso e Inferno. Nascido em meados de 1681, Emanuel Swedenborg foi um dos pioneiros em diversos estudos sobre o avanço da filosofia, religião e ciência. Ele passou um longo período da vida estudando as dimensões alternativas do mundo, o que deu a ele a inspiração para escrever o livro Paraíso e Inferno. Nesse guia, ele discursava sobre os anjos, demônios e espíritos que podiam ser encontrados do lado de lá. Além disso, o livro também trazia alguns questionamentos bastante interessantes, como a pergunta: os não cristãos vão para o céu? Se os seus escritos são verdadeiros, a gente não sabe, mas se pararmos para pensar que ele conseguiu prever a hora e a data exata da sua morte, talvez ele não estivesse tão enganado assim. Número 6. O Livro de Ardaviraf. Também considerada como a Divina Comédia iraniana, essa obra conta os casos de Ardaviraf enquanto ele andava pelos caminhos obscuros do submundo. A lenda conta que ele tomou vinho para entrar em transe, e foi aí que a sua alma deixou o corpo dele e viajou para outro mundo. Depois de 7 dias, a alma de Arda retornou ao seu corpo, e ele escreveu todas as visões que teve no local. Segundo Arda, logo que os mortos chegam, eles recebem um julgamento. Se os bons atos na terra superarem os maus, eles são levados para o paraíso por uma bela mulher. Mas se a pessoa fez mais maldades que bondades enquanto vivia, a alma do falecido é mergulhada no inferno. E aí, gostou do vídeo? Grande abraço pra você então e até a próxima. Tchau!